Eu trouxe aqui para você não confundir, porque existe o procedimento autônomo de alvará judicial, que é o que a gente vai tratar nessa aula de hoje. O que é um procedimento autônomo? Por exemplo, eu estou entrando direto. Independente de ter inventário, de ter arrolamento, eu entrei direto com o procedimento lá com pedido de alvará judicial. Ele é o próprio procedimento autônomo, entendeu? E existe o procedimento incidental, tá? De alvará judicial. O que é um procedimento incidental de alvará judicial? É aquele pedido que a gente faz dentro do processo de inventário lato sensu, que pode ser um arrolamento, que pode ser um arrolamento sumário, arrolamento comum, ou o próprio inventário comum, né? A gente faz o procedimento incidental lá dentro. Exemplo, às vezes eu quero vender um bem dentro do processo de inventário, eu vou requerer um alvará dentro do inventário. Às vezes eu preciso sacar valores para arcar com algum custo, né? Ali do inventário, eu vou requerer um alvará judicial. Às vezes eu preciso pagar a escola do filho do falecido e não tem dinheiro, eu vou requerer um alvará para levantar valor para pagar aquilo. Isso é um alvará incidental, que acontece lá dentro do processo de inventário. Não é esse que eu vou citar na aula de hoje. O que a gente vai falar é do procedimento autônomo. É aquele que eu já entro direto com o alvará, mesmo não tendo inventário. Grave essa informação para ela sair da memória de curto prazo e já ir para de longo prazo, você não precisar estudar mais isso daqui, para você ter segurança quando o seu cliente te perguntar. E aí a gente entra, então, no artigo 1º da Lei 6858, que traz as hipóteses de quando eu posso entrar com procedimento autônomo de alvará judicial, mesmo sem inventário. Eu vou ler primeiro o artigo, para depois traduzir para o português o artigo, certo? Então, olha aqui como fica confuso, olha lá. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes de contas individuais do FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Então, tudo que está sendo citado aqui, nesse artigo 1º, vai ser independente. Você ouviu alguma limitação de valor? Porque você vai ver que no artigo 2º, lá fala que é limitada a 500 OTNs. Já já eu falo o que é OTN, quanto que isso vale, mas enfim. Você está vendo aqui alguma especificação de valor? Não, né? Então, quando eu falo valores recebidos em vida, né, devidos pelos empregadores aos empregados, o que isso significa? Se, por exemplo, o seu João falece e está pendente o salário do mês de dezembro, ele morreu agora em janeiro, ele não recebeu o salário de dezembro. Esse valor do salário não recebido em vida pode ser pago diretamente aos habilitados em Previdência Social. Então, presta muita atenção, porque não vai seguir a ordem lá do 1829, que eu falei para vocês na semana passada, que é a ordem dos sucessores civis. Por quê, gente? Porque existe uma legislação especial, uma lei específica tratando desse assunto. Então, a pessoa que não recebeu o salário em vida pode ser pago direto aos habilitados em Previdência Social. Só se não tiver habilitado em Previdência Social, aí vai seguir os sucessores civis, que são lá do 1829. Descendente, ascendente, cônjuge, aí segue aquela ordem lá, geral. Ficou claro isso daqui? Outro ponto muito importante. Se a pessoa era aposentada e não recebeu a aposentadoria, seja aposentado do INSS, seja de algum órgão especial, por exemplo... Minha mãe é aposentada aqui pela prefeitura de Uberlândia, que chama... Esqueci o nome da prefeitura daqui, né? O Instituto de Previdência. Enfim, pode ser tanto privado como particular. Se não foi recebido aquilo, pode ser pago por meio de alvará judicial. Ficou claro isso daqui, gente? Então, pouco importa. Agora, se é, por exemplo, uma ação trabalhista indenizatória, aí já não entra aqui. Porque aqui é só salário não recebido em vida. Cuidado para você não cair em pegadinha sucessória. Quando a gente vai lá também para o artigo 1º da Lei 6858, lá fala também de valor de PIS, PASEP, FGTS. Você viu aqui alguma limitação de valor no artigo 1º? Isso significa que, independente dos valores, né, você pode sim requerer o levantamento de FGTS, PIS, PASEP do falecido direto por meio de alvará judicial, independente de precisar ter inventário, de ter inventário ou arrolamento rolando ali. Ficou claro isso daqui, gente? Deu para entender? Então, aposentadoria não recebida em vida, salário não recebido em vida, PIS, PASEP
FGTS, eu posso requerer automaticamente, não existe limite de valores, e um ponto muito importante é que não vai ser pago aos habilitados lá, né? Aliás, aos sucessores civis do 1829. Vai ser pago diretamente aos habilitados em Previdência Social. Outro ponto muito importante, que quando eu estou falando de menor envolvido, né, menor ou incapaz, o dinheiro vai ficar preso numa conta vinculada ao processo, até esse menor atingir a maioridade. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes você vai prometer para o seu cliente que vai conseguir sacar o dinheiro com esse alvará. Se tiver menor envolvido, a cota parte do menor fica lá e você precisa justificar por que quer sacar. O MP vai ter que anuir, e isso significa o quê? Primeiro, sua postura como profissional.